então. Conversando assim, ó, procurando nos inteirar o que está acontecendo na quinta-feira, né? Assuntos como o que vai ser hoje, que é mediunidade e animismo, na verdade é um assunto assim que todos os anos é abordado, não só na quinta-feira, como em tantos outros estudos, ou pré-estudo, ou iniciante ou não. Então é um assunto que se você ler, pegar na internet, pegar os livros, fala sobre isso, discute sobre isso, tem ideias, tem opiniões, tem situações que a gente na verdade convive também. Então, conversando com a Adriana, conversando com a Tia Tânia, com a Kika, o que eu vejo a importância da quinta-feira? É o aprofundamento, sim, mas acima de tudo que todo mundo possa participar. O que eu vejo? Quando tem alguém aqui na frente, explanando, tem o que é mais, menos envergonhado, fala, comenta, não tem, mas o que é mais acanhado, ou tem na dúvida, nem sempre ele vai explanar essa dúvida ou perguntar. Se a gente começar a trabalhar em pequenos grupos, começa essa troca de informação. Então nós vamos tentar começar isso hoje. Eu não sou boa para essa área aqui de ficar explanando, pelo menos faz muito tempo que eu não faço isso. Sou professora assim, mas vamos começar agora, né? Como me jogaram na parede, tipo assim, né? Falando o que fazer, então a gente vai encarar, né? Não vamos fugir da raia. Então, voltando à questão, no final, depois dessa explanação, nós vamos dividir em pequenos grupos, aqui mesmo, tá, gente? Ninguém vai para a sala, outro não. Separou aqui cadeirinha e vai ter algumas perguntas que vão ser lançadas para justamente esse pequeno grupo trocar essa ideia, trocar essa informação, tirar a dúvida ou expor a sua dúvida. Porque até na quinta-feira da semana passada, ficou uma dúvida, até eu perguntei, eu e a Margarete ficam ali, que quando o Giovano falou choque anímico, o que era o choque anímico? E nós choque anímico, choque anímico, choque anímico, aí até a Regina lembrou do que seria, depois que nós fomos conversar com a Kika e com a Tia Tânia o que é o choque anímico, por que o choque anímico, aí que a gente foi entender, quer dizer, mas porque nós estávamos em 4, 5 e as duas perguntaram, então o que é o choque anímico? E terminou e fomos embora com a dúvida. Então eu acho que é importante isso, né? Não sair daqui, e se sair daqui com a dúvida, vamos ter que tentar procurar isso. Então para quê? Para um engrandecimento maior, para nós aprofundar um pouquinho mais questões que teoricamente são simples para uma casa espírita, né? Não que seja simples para um ou para o outro, mas para a casa em si é isso. Bingo? Então vamos lá, por gentileza. A mocinha lê? Quer o microfone? Não, acho que não precisa. Histórico. Os fenômenos mediúnicos remontam aos primórdios da humanidade e sempre estiveram presentes, desde o momento em que o primeiro espírito encarnou na face da Terra. Surgia assim o primeiro homem e com ele a faculdade mediúnica. Ok, esse básico, né? Simples porque não tem, acho que qualquer leitura, qualquer literatura que a gente pegar, fala sobre isso quando a gente vai ter esse tema que é a mediunidade. A gente vai, todos os livros, inclusive comentários, documentários ou sites que a gente coloca, fala sobre isso lá do início. Bem simples, por gentileza. A história registra que desde os tempos imemoriais é fato o intercâmbio entre os dois planos da vida. A comunicação com o mundo de lá sempre foi uma realidade presente ao longo da história do homem. Alguém lembra alguma coisa que fala isso? História, alguma parte da história que registra? Isso a gente já estudou dentro do contexto que foi falado até agora, até no contexto das religiões. Foi colocado bem... Desde o tempo de Moisés é colocado o porquê das tábuas da lei, que o Moisés quebrou porque eles estavam fazendo trabalhos mediúnicos. Existem as irmãs Fox, que é do ano de... não me pergunte agora também, que faz as mesas girantes. E existiu vários fatores até que antes da codificação. A mediunidade existiu e sempre existe. E o maior... As pitonias eram, né? Os gregos também, né? Com aqueles oráculos. Isso. O Código dos Vedas. Aí passando para essa parte indiana. Que é lá o primórdio, né? Os primórdios. Vem a parte do Adão, que fala que o espírito
se comunicou com Adão, que é onde foi o início do trabalho, no caso que passou uma mensagem, né? A própria Maria teve a visão do anjo, que seria um espírito anunciando que ela seria a mãe de Deus na época, né? Teve isso aí, e depois o anjo veio acalmar o José por causa da gravidez dela. Isso. Então realmente comprova, né? Intercâmbio sempre houve, de uma forma ou de outra. Identificação, hoje sim a gente tem essa tranquilidade de dizer, mas até então não sabíamos, sendo que também teve aqueles que foram queimados também na época em função disso, né? Eu não sei se tem, a maioria deve ter lido na internet ultimamente aí, na África, as crianças que são abandonadas porque elas têm mediunidade. Claro que eles não chamam de mediunidade lá, chamam de bruxo. É muito triste eu li uma matéria e fiquei, olha... Hoje, atualmente? Não, sim, atualmente. Coisa atual, né? Várias regiões da África. Estamos voltando? Eles são excluídos, porque lá eu li, não sei se é a mesma, né? Eu vi alguma coisa assim no Face, que daí tem. Isso, no Face eu vi. Aí eu li alguma coisa assim, porque lá tem lugares lá na África que eles vivem tipo índios, assim, em tribos, né? Então essas crianças que têm essa mediunidade, que tem esse lado mais aguçado, elas são excluídas, assim, elas são largadas na rua. São largadas na rua e em alguns lugares lá já chegou até a acontecer morte. Como se eles matam como se fosse assim, uma coisa do mal, assim, entendeu? Sim, tem que exterminar. Isso, exatamente, exterminar, exatamente essa palavra. Eu já vi também alguma coisa assim. Então, na verdade, a questão intercâmbio sempre existiu e vai continuar existindo, né? E cada vez mais intensificando. Jesus, o maior médium que a humanidade conheceu, teve sua existência assinalada por inúmeros fenômenos mediúnicos. O Velho e o Novo Testamento registram claras situações de mediunidade em todas as suas modalidades. Eu acho que é errado dizer que Jesus era médium. É? Por que, seu livro? Não foi médium. O que ele Ele não podia ser intermediário. Nas literaturas espíritas que a gente lê, inclusive no livro Sublime e Peregrino, que eu acho que o Bruno está estudando. Não li, Jesus tô era lendo, um tá lá. espírito Da alta categoria. Isso sim. Só que ele tinha a mediunidade que ele trabalhava com Cristo. Pode ser que ele tenha sido médium quando ele viveu. Quando ele estava na Terra. Agora, como Jesus, Quando ele ele estava não na pode ser Terra. intermediário. Hoje não. Mas quando ele fez a passagem, a caminhada dele, o senhor acha que não? No Sublime Peregrino, ele fala muito sobre isso, que Cristo era o médium de Jesus. Que todas as ações que ele tinha uma orientação. Apesar que ele, corpo físico, Jesus aqui na Terra, a alma na Terra. E o Cristo é o médium que dava todas as orientações. Mentor, desculpa. Então, no Sublime Peregrino ele fala muito disso. Então, confunde-se um pouco. Ele era como é que eu vou dizer? Era uma alma, para nós da Terra, uma alma de alto conhecimento que era tanta energia que ele recebia que muitas vezes tinham que controlar ele porque isso se excedia, né? Agora, Nossa Senhora, sim, era médium, idêntica, inclusive. Ela viu o Espírito que ia encarnar, que era Jesus. Sim. Agora, dizer que Jesus é médium é um erro dentro do Espiritismo, no meu pequeno conhecimento. Porque ele não pode ser médium. Ele é sumidade. Ele não pode ser intermediário. É uma boa Mas ele colocação, porque ele sendo um espírito de luz que veio à Terra, pode ser bem colocado se precisava desse intermediário. Não. Mas ele trazia os conhecimentos. Quando esteve no Monte Tabor, que a palavra Tabor significa o Monte do Altar, afinal de contas, ele se transformou. Transfigurou-se. Ele não podia ser médium, porque ele não é intermediário entre nenhum e nem outro. Então, dizer que Jesus é médium, talvez seja
modo de falar, assim, mas tecnicamente é errado. Quem sabe ele foi intermediário de alguns espíritos de mais alta hierarquia ainda, para passar as comunicações que ele tinha. E será que ele não tinha ninguém, justamente, ele era único? Acho que era maior, o espírito mais elevado, tanto assim que a Igreja Católica o comparou como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como Filho, Santíssima Trindade, coloca Jesus no meio. Isso, naturalmente, os arianos contestaram a Santíssima Trindade. Isaac Newton, que era um grande físico, ele era ariano, era de muita fé, mas era ariano, ele não admitia a Santíssima Trindade, que Jesus não pode ser Deus. Por que não pode ser Deus? Como pode Deus morrer na cruz? Não pode. Agora, Jesus é um Messias, e como Messias ele não é intermediário, ele é comunicador. Tá, mas o que morreu ali, que ele contestou, o que morreu, o que desencarnou, foi o corpo físico, o Espírito de Jesus? Não. E uma vez encarnado, você... Todo o corpo físico... Tá, mas veja bem, o corpo físico não é nada, mesmo agora. Mas ele serve de veículo, o que vale é o espírito. Pois é, mas o que morreu foi o corpo físico de Jesus. Jesus ressuscitou imediatamente. O espírito dele se livrou e apareceu no tabernáculo, né? Ele se fez igual a cada um de nós, morreu como nós vamos morrer. Porém, ele logo saiu do túmulo sem tirar pedra. Não é verdade que tiraram a pedra. Quem tirou a pedra foi José de Arimateia e Pedro para enterrar o corpo lá para não ser esquartejado pelas ruas. Mas na verdade Jesus era um espírito de alta categoria, da quinta essência, e não pode ser médico. A minha, mas como eu ainda estou aprendendo, posso estar errado. Mas faz sentido, pensando como ele agora, faz sentido porque nós, quando a gente se encarna, a gente vai com um aprendizado, para depois de não sei quantos anos a gente voltar. Não é assim? E ele não, né? Até na verdade, para vir, nós também precisamos passar por um processo, né? Ele teve do alto para descer, para chegar aqui e assumir essa responsa que ele não, né? Faz sentido. Ele tinha a visão dupla, todas as características que um alto espírito tem. E não pode ser chamado de médium, porque é uma superioridade imensa. É uma coisa para a gente dar uma médium é alguém imperfeito ainda. Sem desprezar nenhum médium, mas é alguém imperfeito, porque é um intermediário. Exatamente. Entre um espírito e um outro. Agora, Jesus não. Mas ele também... Mas eu vou aprender. Eu também vou pesquisar isso aí. E pergunta assim, ele veio com toda essa essência pura, cristalina e único, mas ele tinha algumas sensações no seu físico, alguns questionamentos. Ele não teve algumas tentações que vieram e que ele realmente tinha que se recolher lá, para lá ele conseguir se equilibrar, para daí conseguir retornar aonde ele tinha que passar a divina mensagem? Mas aí nós precisamos ver sobre um outro contexto isso aí. Ele apenas quis dar um fato simbólico, como por exemplo, quando ele fez a Santa Ceia, para a Igreja Católica foi aí que ele instituiu a Eucaristia. Hoje, eu até acreditava isso há muito tempo, porém hoje não. Jesus fez aí um símbolo, ou seja, comemorar uma recordação da passagem da Páscoa, ou seja, da vinda dele sobre a terra, que nós recordássemos. Aliás, como Lutero colocou isso. Lutero, a Santa Ceia não é o corpo, a transubstanciação. É
é uma comemoração. Então, mas estou aprendendo. Todos nós. Jesus, o maior médium de sua alma. É que assim, pra gente é estranho, talvez em alguma literatura se coloque dessa forma, mas pra gente é bastante estranho entender que seriam duas coisas inseparadas. O Cristo, em outra ponta Jesus, para que ele fosse uma ligação entre uma coisa e outra. A gente, mesmo nas palestras que a gente ouve na casa, se coloca de uma forma... Jesus, o nosso governador, né? O governador da terra. Então não haveria ligação entre ele e quem governa a terra, seria a mesma. Se dividir isso em duas partes, poderia até se pensar se sim ou se não, mas essa divisão é esquisita. É só... O Cristo cósmico, né? Mas naquela Existe o Cristo cósmico, agora quem é o Cristo? Existe, não existe, a gente não sabe, isso é um outro livro. Pois é. Estamos patinando, ó, vamos lá. Não faz diferença, enfim. Segue. Ele acha que eu acho que, como o professor Nilo disse, ele não era um médium que ele recebia comunicações de outros espíritos. Ele recebia a comunicação de um só. O mentor, que é Deus, que enviava para ele o que poderia acontecer, o que não poderia. Porque ele não ficou, aqueles 40 dias, ele não ficou em meditação também? Ele não ficou meditando 40 dias? Que aí ficou aparecendo um monte que ele viu um monte de acontecimentos e aquela coisa toda. Não foi assim, professor Lito? Ele não pode ser médium, porque ele é o Espírito Supremo. O Espírito perfeito nunca pode ser médium. Médium é uma característica de complementação. Comunicação. De um homem que está ainda vivendo nesse mundo com as suas... Mas quando chega a ser espírito perfeito, da mais alta qualidade, já não é mais médium. Mas isso li no Allan Kardec, inclusive, na Gênesis, está bem claro que Jesus não pode ser chamado de médium. Vamos pesquisar mais. Vamos pesquisar mais. É porque existem poucas fontes dizendo o que a Kika falou, assim, separando as duas coisas. Se for uma pessoa só, o Senhor não tem completa razão. Teria Deus com quem ele se comunica como sendo o Pai, não uma outra instância dele, senão ele se referiria a ela. Quem sabe nos estudos de hoje o Cristo seria uma personalidade dele de outra existência também, bem elevada também. A Vanessa tem uma posição para falar. Eu acho que se parte do princípio de que médium é a capacidade de captação desse outro lado, quando ele encarnou, ele não viveu os 33 anos dele de Espírito Supremo aqui. Ele viveu homem, limitado, digamos assim, né? O espírito dele estava limitado pelo corpo físico. Então é a capacidade dele de captar e se comunicar. Não, eu entendo por esse lado. Desse lado ele é médium. Não que ele seja intermediário de algo, mas é a capacidade de se comunicar. Não dizem que todos nós somos médiums? A partir do momento que encarnamos, né? Temos uma mediunidade, temos então que se ele estava no corpo físico, ele tem a capacidade de comunicação. Não, talvez. Nós também tinha corpo físico, isso. Sim, ele é médium e espírito. Agora também eu posso dizer que todos nós temos um pouquinho de mediunidade, porém, essa aptidão de se comunicar com os espíritos, são poucos que têm. Mas eu acho assim, o que é para o senhor se comunicar com os espíritos? Entrar em contato com espíritos de qualquer tipo, não só com espíritos superiores, mas com espíritos inferiores, através da comunicação, através da mente.
Tem Ele não muito. tinha essa- Porque Agora, através da é só física incorporar. quântica explica isso. certo. Só que eu lhe pergunto assim, ó, quantos que já fizeram isso e nem sabem que fizeram isso? Tem gente que é média e não sabe. É. E tem gente que quer ser média e nunca vai ser. E tem um percentual pequeno, mas gostaria de ter mais. E tantos que tem mais. E que Allan não Kardec sabe. disse, o médium, todos nós temos um pouco de médium. Agora, o verdadeiro médium se forma pela prática. Pelo estudo. A intuição não é uma forma de Pela poder, né? prática e pelo estudo. Todo É. mundo tem. Intuição. Intuição é uma forma de. Mediunidade. Todo mundo tem. Então, é nesse Precisa questionamento. incorporar pra É. ser médium. Agora, intuição implica ideias inatas e não ser médium. Só que muitas. Mas assim, ó, se a gente tem o canal da intuição fechado, a gente não é médium. Porque nós temos, é como se for, não tem uma canalização, não existe um contato com nada, não sei o eu. E isso, pelo que a gente estuda, não está existindo isso. Porque as metas inatas, as ideias inatas ou a intuição, ela está no nosso subconsciente, não no subconsciente particular, mas no subconsciente coletivo, segundo as palavras de Jung. Então, e aí que Jesus, por exemplo, curava os enfermos, porque não que ele curava, mas ele sabia que aquele cego queria ser curado por ele. E como que ele sabia? Ele sabia porque é um espírito perfeito. Não, ele captava informações, era um facilitador Não precisava de cura. ter comunicação de ninguém. Era um facilitador de cura, como qualquer um de nós pode ser através do Ele magnetismo. facilitava. Porque, Nós somos mas também deuses. quem se curava era o cego, que tinha fé nele. O A acesso fé dele que ele sabia sabia. disso porque ele acabava captando a energia daquela pessoa e sincronizando com aquela energia da pessoa que queria ser curada por ele. Ele sentia aquela energia, captava pela vista dele que a pessoa queria ser curada. Se sintonizava. É uma mediunidade. Fala, Giovana. Eu acho o seguinte, tudo depende de como é que a gente... São conceitos. O que é médium para mim? Se eu achar médium a pessoa que tem mediunidade aflorada, quem não tem a mediunidade aflorada de incorporação, de audição, de visão, não é médium, aí eu até concordo com essa posição. Ou seja, a mediunidade como alguma coisa ostensiva. Agora, está no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, se não me engano, os Espíritos vos influenciam muito mais do que vocês imaginam. Ou seja, se todo mundo tem contato, isso é uma comunicação. Então, a pessoa que tem um obsessor, ela está tendo uma comunicação com as energias do outro lado. Se eu colocar mediunidade como acesso a outras dimensões, eu posso considerar todo mundo médium. Uns com mediunidade, com características de comunicação mais intensiva, de controle, de estudo, de educação dessa mediunidade, outros já não têm tanto essa maneira ostensiva, mas eles sentem, eles veem, eles captam a energia, tanto é um do outro. Eu capto de uma outra pessoa, se ela vem triste, às vezes eu saio carregado, isso é um tipo de comunicação. Então, depende do conceito de mediunidade, a situação aqui que cada um tem um conceito diferente de mediunidade. Então, dentro desse conceito, você acaba caracterizando isso é ou isso não é. Então, essa é uma das situações. Em relação a Jesus, eu tenho umas visões um pouco polêmicas sobre isso. Adoro estudar, estudei muito, li muita coisa, não sei tudo, mas vi opiniões diversas sobre autores falando de uma maneira, de outra, enfim. Tem um livro do Robson, que quem lê às vezes se assusta, que é Os Abduzidos, que ele fala da vida de Jesus. Então, quem olha aquela visão tem uma ideia totalmente diferente do que a imagem que foi passada para a gente de Jesus. Então, assim, se a gente imaginar Jesus é perfeito, sim e não, depende com quem que eu comparo ele. Se comparar com a gente, é um ser que a gente não vai conseguir, vai demorar muito tempo. Se comparar com entidades que devem ter acima dele, às vezes ele não é. Eu vi uma pessoa falando que na hora me chocou muito isso. Se eu disser para vocês que Jesus começou como vocês, como um espírito,
que Claro, foi evoluindo. Todos nós foi evoluindo. Isso, e ele está num patamar hoje que todos nós vamos chegar um dia. Vai demorar muito. Ele não é Deus. Ele é um espírito como outro. E se ele for filho de Deus e for privilegiado em ter alguma coisa, então Deus não é Deus porque ele privilegiou alguém e não deu chance para todo mundo. Então, se ele conseguiu chegar onde está, todos nós conseguimos. Ele falou na Bíblia: vós sois deuses e vós podeis fazer muito mais coisas do que eu faço. Aí não lembro qual que é a conclusão, mas, ou seja, todo mundo tem a capacidade de fazer o que ele fez. É só ter o processo evolutivo. Então, assumir uma missão também que tem. Oi? Muitos vêm com missão e não assumem, né? Sim. Coisa que ele veio com uma missão, se propôs e realmente realizou. Ele, claro, nos livros que eu li, enfim, falam que ele demorou 1000 anos para conseguir aquela energia que é universal, conseguir condensar num corpo. Teve que ter um corpo preparado geneticamente por muito tempo para poder suportar aquela energia. Ele tinha suores frios, suor de sangue, porque a energia era tão grande que ele não conseguia manter naquele corpo. Ele tinha que, às vezes, à noite ele se desdobrava para poder se expandir, comunicar, pegar energia para voltar a trabalhar dentro daquele corpo. Então, dentro dessa visão, enfim, eu ainda não tenho um conceito bem do que ele seja, mas abriu minha mente muito sobre essa situação de um ser muito evoluído que veio aqui, só que aqui ele se ele veio na Terra, ele se dispôs às leis da matéria e atuando num corpo físico que tinha as leis específicas dessa dimensão. Claro, ele tinha um conhecimento muito acima que ele conseguia trabalhar isso melhor que todo mundo aqui. Então, pelo menos até a linguagem, né, nesse livro ele fala, até a linguagem dele era difícil, assim, sim, de trazer naquele tempo, tal, ele tinha que achar uma maneira de comunicação que era bem difícil, imagina, uma pessoa com 1000 anos lá, né? Mas é a mesma coisa os espíritos hoje, quando eles vêm psicografar um livro, eles muitas vezes, eu não sei como explicar isso para vocês não têm palavras para definir essa situação. Eu estou fazendo uma analogia com alguma coisa parecida ou próxima do que seja, não sendo a realidade, para que vocês consigam entender o que quer dizer. Então imagina, Jesus com a mentalidade, com todo o conhecimento que ele tinha, hoje já é difícil a gente falar de espiritismo com alguém, ou de física quântica, que a gente também não conhece muito, com alguém que nunca leu. Imagina naquela época com aquelas pessoas com um conhecimento muito arcaico. Então, os conceitos eram mais rudimentares também. Então, Jesus Cristo, um médium, se for olhar no sentido de comunicação com os espíritos, ou acesso a outras dimensões, desdobramento, trabalho em outro lado, quando o corpo estava aqui, quem lê os Abduzidos vai ter alguns conceitos muito chocantes com a imagem que a gente tem. Eu acho que ele foi um dos maiores médiums nessa classificação de mediunidade. Contato com outras dimensões, desdobramento lúcido, trabalho em outro isso. Ou às vezes no corpo físico conseguir ler a vida kármica da outra pessoa, saber se ele tem merecimento, sentir, enfim. Então nessa situação ele conseguiu usar num corpo físico todo o potencial, eu acho, mediúnico que ninguém conseguiu usar até hoje. Pelo menos é a minha visão, não sei se é certo, estou estudando, porque às vezes eu... Esse é um livro que a gente tem que estudar. Estamos procurando, né? E isso que é o importante, né? Ô Letícia, Fala. que o que Jesus encarnado era médium, provavelmente é o que a gente, né, o que o Giovanni falou. Acho que vou voltar no mesmo ponto, essa diferenciação. O Giovanni falou, Jesus, Cristo, com uma entidade só. Se separar, se a gente pensar em Jesus como sendo uma pessoa, um espírito de extrema elevação, que vai depois vir a lunar, eu entendo a confusão do Solino também, eu entendo que ele é médium nessas situações em que o Giovanni colocou, mas se comunicar com quem, entendeu? Nesse momento em que se coloca aí, separando em duas entidades, então ele se comunica com outra pessoa que está organizando por trás dele e ele sendo só alguém que recebe e passa mensagens, aí também eu não consigo, entendeu? Acho que essa divisão é muito confusa. Por isso eu pergunto, o que é médium? Sim, não. O que o Giovanni falou é perfeito, mas se dividir aí vai, entendeu? Eu acho assim, Jesus é Jesus. Pronto. Sim. Por mais que a gente tente discutir e tal, eu acho que a gente lê, mas ele é único. É o Messias. Com certeza. Segue. Agora.
Médium significa medianeiro, aquele que intermedia. E mediunidade é uma faculdade humana e natural, através da qual se estabelecem as comunicações entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Mediunidade não é privilégio de alguns, mas uma faculdade inerente a todos, enquanto espíritos. A faculdade mediúnica nos predispõe ao contato, consciente ou inconsciente, com os diversos planos vibratórios. Segura um pouquinho. O que seria planos vibratórios? As dimensões em que nós habitamos, existem as dimensões acima e as dimensões abaixo, que vibram nas nossas existências. Superiores e inferiores. Lá e cá. E lá. E lá e lá. Certo. Colocando-nos na posição de intermediários, capazes de influenciar e ser influenciado pelas diferentes dimensões que nos cercam. Mediunidade é a capacidade de sintonizar ou vibrar na mesma sintonia, para intermediar pensamentos com outras mentes, sejam elas encarnadas ou não. Certo, pode passar. Opa, perdão. Giovana? Só volta um pouquinho aqui, por favor. Em relação à mediunidade, ali fala uma situação assim: a faculdade mediúnica nos predispõe ao contato consciente ou inconsciente com diversos planos vibratórios. Então, mesmo que eu não saiba, eu estou indo. Se eu estou indo, eu sou médium. Então, o que a gente faz quando dorme? Quem que não se desdobra aqui? Então, mesmo que eu não lembre de manhã, ou tenha um sonho, eu lembro, não sinto o que aconteceu do outro lado, eu me desdobrei e fiz comunicações com diversos planos vibratórios. Ou seja, o meu corpo astral foi para a vibração astral. Então, isso já caracteriza a mediunidade. Se todo mundo, quando dorme, se desdobra, comprova que todo mundo é médium. E aí, se olhar por esse conceito, que não seja, talvez não seja o conceito certo, o conceito específico, Jesus Cristo, quando ia dormir, que ele tinha que dormir, porque tinha um corpo físico, ele se desdobrava também. Então, por isso, já a característica dentro desse conceito como médium. Sem contar, seria muito triste ele vir para a Terra com toda a evolução espiritual dele, tá? Cuidar dos filhos dele, digamos assim, dos irmãos dele aqui, e não terem contato com as entidades com o mesmo grau de evolução dele. Ele se sentir meio solitário. Quem é que quer conversar só com e abandonar? Isso, exatamente. Então, com certeza ele nessa concepção faz sentido. Fala aí, Emerson. Se eu tenho um espírito e tenho um corpo físico, eu intermedio essa comunicação entre o meu espírito e o corpo físico. Então é simples, todo mundo é médium. Eles começaram de apoio. Mais alguém? Segue então, por gentileza. Ainda médium. Médium é intermediário e pode ser instrumento tanto para o bem quanto para o mal. Se alguém não tomar conta dessa porta aberta para o mundo invisível, com certeza alguém tomará. E se esse alguém for um espírito inferior e de má índole, o médium negligente estará metido em grande complicação e não será excluído da responsabilidade pela sua falta de atenção e cuidado. Aqui mais, né, especificamente a questão do estudo, né, gente? Por isso que a gente batalha muito nessa palavra, nessa questão da mediunidade. As casas espíritas, nós mesmos, trabalhadores ou não, a gente precisa dessa questão do esclarecimento, dessa informação. A gente vê que o mundo evolui, tudo evolui, todas as situações interligadas com espíritos, nossas vidas, nossas encarnações, nossas reencarnações, quer dizer, tudo isso nós precisamos ter um equilíbrio para conseguir contornar. Doenças que aparecem, doenças que se vão, problemas familiares, e assim, tudo isso envolve o médium, o ser encarnado, para como que ele vai conseguir ficar em equilíbrio nessa questão, porque tudo nos influencia, né? Se somos médiums, esquecendo Jesus, nós, meros mortais, né? Então nós precisamos disso. Que porta nós vamos ser? Uma porta que vai deixar vir somente o bem? Claro que não somente é complicado, porque a gente é errôneo, ou nós vamos ser aquele que simplesmente o que vier veio e a gente não consegue filtrar isso. Que eu acho que é importante o nosso trabalho aqui da Casa Espírita.
É esse estudo justamente porque os médiums que aqui estão dentro da sua responsabilidade, dentro da sua competência, da sua capacidade, ser o mais correto, na tentativa de ser o mais correto possível. Sendo que, na verdade, sabemos que todos nós somos errôneos. Mas esse é o objetivo. O que nós queremos? Se esse alguém for um espírito inferior e de má índole, quantos que a gente vê, na verdade, fora da nossa casa, que trabalham com as suas entidades? Não vamos julgá-los, mas estão lá assinando um compromisso que depois vão ter que pagar por isso. Então, o que a gente quer aqui, muito na casa, é o estudo, é o aprendizado, é o aperfeiçoamento, é o amadurecimento, é a educação. Eu particularmente, não gosto muito do termo desenvolver a mediunidade. Eu gosto da educar a mediunidade. Porque você vai colocando as diretrizes do seu potencial, seja ele qual for. Tá? Seja na intuição, seja na visão, seja na psicologia, o que seja. Então nós precisamos disso. Eu acho que é importante assim, o médium não deixar de estudar, não pode deixar. Leia livros, tá? Não consegue ler técnicos, leia romances. Os romances também têm a sua mensagem, sim, que muitas vezes a gente não consegue tirar. Então vamos ler, temos que estudar. Por isso que eu coloquei bem isso assim, essa questão, tá? É importante. Médium não é só aquele que vai dar a sintonia, né? Mas o doutrinador precisa, gente. Que às vezes o médium está patinando e o doutrinador precisa ter essa boa intuição, precisa ter conhecimento para poder conseguir conduzir um bom trabalho. E como a gente trabalha aqui com apometria, nós temos os atendidos, tem aqueles que vêm buscar a ajuda. Então, mais que nunca, a dupla que trabalha, a mesa que trabalha, a casa que trabalha, a direção da casa, precisa de estudo, precisa disso. A gente não pode se acomodar. Uma coisa, outra, não dá, não podemos. Para quê? Para que cada vez mais nós, individual, se sinta, mais fortalecido no dia a dia, porque isso aqui vai refletir no nosso dia a dia lá fora. Com família, com profissão, com problemas, com realizações. Alguém? O portador de mediunidade em desequilíbrio compara-se a um rádio fora de sintonia, onde as vibrações desarmônicas acabam influenciando negativamente no sistema nervoso e gerando graves quadros psicóticos. Isso a gente vê, né? Muitos que a gente atende, na verdade, que vem buscar essa ajuda, né? São médiums, mas estão com a sintonia hora M, hora FM, hora não liga, hora só está um chiado, não estão conseguindo, né, fazer a conexão, não estão conseguindo se sintonizar. Muitas vezes até os seus amigos espirituais lá estão tentando e a criatura não quer ouvir, não quer regular a sua estação. Tá? Então, voltando, como todos nós somos médiums, precisamos disso. Para que não só aqui, para lá fora a nossa vida se boa também, tranquila de certa forma. Fica. Educar a mediunidade é dizer aos desencarnados: tem energia para doar, porém tenho hora, dia e local para fazer isso. Isso é difícil. Mas a gente não pode, é por isso que a gente tem que educar, porque a gente não pode incorporar e sintonizar em qualquer lugar. Para isso nós temos que hora. Mesmo não querendo sintonizar, às vezes sintonia bem. Às vezes dá. Agora aqui está assim, ó. Mas só que aqui eu vejo que mais assim, ó. Vamos para o extremo então. Tá? Para aquele que realmente baixa o santo, incorpora, esteja lá e fala ou não. Então, opa, quantas mediunidades desequilibradas tem? Né? Eu acho que, claro que com certeza a gente está o tempo inteiro sendo influenciados de certa forma, mas a gente também tem que perguntar: de onde vem isso? Isso é meu? Isso não é? Isso é bom? Isso não é? Mas se até então eu não estava com esse pensamento, como é que agora eu estou? Alguma sintonia eu peguei, é minha? Eu não falaria isso, eu não teria essa atitude. Então, controle sim, tentativa, principalmente, eu acho que tem que ser constante, né? Não que a gente vá conseguir, porque volto a dizer, somos errôneos, né? Estamos aqui justamente aprendendo. Então, estamos aqui para justamente nos fortalecer em todos os sentidos. Alguém já sentiu isso?
Não sei nem Não? se tem mediunidade. Alguém quase dança, né, Nana? Alguém faz o mesmo espetáculo. E me convidaram para dançar essa semana na mesa, o espírito. Olha só. Onde é que é o doutrinador? Mas tem que dar um passo na mediunidade. Né, Mari? Vou levar ela. Não, eu estava sintonizada. Eu não vi ele levantar. Daí o espírito que estava ali, eu estava sintonizada, fiquei com o olho fechado, eu estava concentrada. O espírito que estava sintonizado ali, viu ele se levantar e disse: opa, tu vai me tirar para dançar? Uma sintonia. Não, daí às vezes eu deixo passar o que vem. A maioria das Ela vezes estava eu com fico. vontade de dançar com o Mário, né? Aproveitou. Foi aí. Isso foi num trabalho, né? Que tá tudo bem dentro de uma espiritualidade protegendo e tal. E quantos outros que estão nos manicômios, né? Porque são médiums e aí? Os grandes problemas hoje em dia que eu vejo, depressão e um monte de doença que já está no físico, é a mediunidade que não foi trabalhada. Com certeza. É a mediunidade que não foi trabalhada. Eu vejo assim que a gente está vivendo num mundo, a nossa sociedade, o bicho homem, né, o ser humano, ele está com muita dificuldade em perdoar, sabe? E o perdão fica com aquela mágoa, aquele rancor, aquilo tudo, e isso só vai trazendo coisa ruim pra gente. E eu vejo assim um monte de pessoas assim que tem todos os sintomas de um médium, que é só desenvolver, é só trabalhar e não trabalha, e daí fica doente. Muitos não querem, né? Querem tapar o olhinho e dizer: não, eu não tenho, não vou, não preciso. Alguns não sabem que tem. Eu acho que a grande maioria não sabe. A maioria não sabe. E a própria família, vão pegar um médium ostensivo, um médium que capta com muita facilidade, que a família muitas vezes tem outra educação, outra exigência, digamos, até dentro da sua própria religião, e aí que complica, né? Porque daí não vai aceitar que a pessoa... E também eu vejo assim, ó, vai passar hoje em dia eu vejo assim, ó, muitas igrejas, muitas. A gente anda assim, ó, outro dia eu tava ali num bairro em Itajaí, que eu não sei, porque Itajaí pra mim é um país, né? Concordo. E uma avenida lá, era um bairro assim, meu Deus, só na avenida assim tinha 5 igrejas. Tá, tudo bem? Acho que... Mas assim, ó, eu acho que são falsas igrejas, porque não vão lá pra procurar Deus, pra rezar, pra... Entendeu? Aí já não dá pra dizer, né, Maria? Só que eu acho que, na verdade, realmente assim, ó, tem muitos, sim, tem. Só que a questão... Mas é que assim, Letícia, ó, tu vê a pessoa lá hoje, dá 2, 3 meses, a pessoa já tá em outra, entende? Mas isso que eu ela tá acho. buscando, ela tá Gente, buscando. assim, Ela tá buscando. Fala, Giovana. Mas se não tivesse a pessoa para buscar religião, a religião não tinha. Então existem essas religiões que têm pessoas com essa necessidade de ir lá pagar, dar o dízimo e se sentir livre. Agora tu falou isso, eu queria chegar. A religião não é a causa, é a consequência das pessoas que querem aquele tipo de situação. Por que está expandindo tanto? Cada vez mais as pessoas querem tirar a responsabilidade delas e botar num pastor, eu pago lá, vou lá, resto, posso fazer o que eu quiser. Exatamente. A época das indulgências era isso. Eu fiz um monte de coisa errada, vou lá, pago, compro um pedacinho e estou tranquilo. Tá tudo certo. Não preciso pagar nada. Já paguei com dinheiro. Então, enquanto tiver pessoas buscando isso, essas religiões vão cada vez aumentar mais. E eu vejo assim, independente da característica de cada um está aonde tem que estar. Se ela precisa disso, ou tem igrejas que proíbem, né? Não pode beber, não pode isso. Quer dizer, tem a razão de existir. E tem a sua finalidade. Tem a sua finalidade. Tem todas as demais, como a nossa doutrina também. Eu acho, de certa forma, importante isso, porque ninguém está em lugar onde não deveria estar. Se ela tem lá que pagar, é que ela precisa disso. O próprio Legião diz no começo, nos primeiros capítulos, que existem essas igrejas evangélicas para espíritos que estão começando a entrar na espiritualidade, para eles saberem que não pode fazer tal coisa, alguém tem que cuidar deles, monitorar, pastorear eles mesmo. Aí quando eles estiverem um pouquinho mais elevados, eles vão
buscando. Isso, Que nem criança pequena. Isso. Você não Primeira pode dar série, liberdade. segunda série, Precisa terceira que série, quarta série. ela vai evoluindo, evoluindo. se vai dando liberdade. E nós estamos vivendo um momento aqui dos gideões, né? Ah, sim. E diz que é para vir 150 mil, não sei se é esse número. Né? Eu vi falar em 300 mil. Nas notícias por aí. O pessoal que mora em Camboriú diz que não consegue mais ir para casa. Não consegue ir, não consegue vir para trabalhar, é bem complicado. A cidade muda, né? A nossa diarista de lá diz que tem que ficar 2 horas de ônibus lá. Pior é que é. Pode tocar. Aqui nós vamos, a princípio mediunidade, qual foi o meu intuito? É pincelada só, tá? Porque, volto a dizer, conforme no início, a mediunidade é estudo, de certa forma, corriqueiro na casa espírita. Tá? E a nossa já todos os anos. Agora aqui, essa palavra anime, sim? Interrompendo um pouquinho antes de terminar a mediunidade, eu queria comentar uma situação que eu tinha um conceito também sobre isso e de um tempo para cá eu acabei mudando. A gente tem, principalmente no Espiritismo, a gente tem um conceito que mediunidade é dívida. Ou seja, eu tenho mediunidade porque eu fiz muita coisa errada e eu estou aqui para pagar. É um conceito também que a gente traz, que muitos espíritas vêm da Igreja Católica. E a gente tem aquela ideia do pecado original, da culpa, enfim. E um texto que eu li uma vez que me abriu os olhos, que eu nunca tinha pensado por esse ano, inclusive num dos trabalhos de mesa eu acabo passando isso, não, você tem mediunidade, você fez muita coisa errada, enfim. Mas quem está aqui que não fez coisa errada? Tem muita gente que fez muita coisa errada e não vem com mediunidade. Então, peraí, então esse conceito está um pouquinho errado, tem que ter alguma coisa diferente. O que esse texto comentou? Muitas vezes a mediunidade, claro, a gente fez coisas erradas, mas eu posso utilizar ela para fazer uma coisa boa. Eu não preciso ter aquela culpa, aquela situação onde, não, eu fiz coisa errada, eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer isso, A gente pode fazer, não, eu optei por ter a mediunidade para poder ter mais chance de ajudar. Ou seja, é a mesma situação. De reconhecer, de conhecer aquilo que eu fiz. Exatamente. E não focar aquela situação, que nem nós temos o lado sombra e o lado luz. Nós estamos estudando no Legião muito o lado sombra. Mas eu não preciso estudar o lado sombra, estar ligado, conectado ao lado sombra. Eu posso saber que eu tenho meu lado luz e trabalhar esse lado luz nas sombras. Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito da autopiedade. Não, eu fiz muito isso e ainda faço. Não, eu fiz muita coisa errada, isso eu tenho que fazer, tenho que sofrer. Não, não preciso sofrer, é a minha escolha. A própria física quântica diz que eu escolho para onde eu quero. Eu posso exercer a mediunidade sem precisar ter aquele sofrimento como muita gente acha que não tem que ter. Eu acho que no início, quando comecei a estudar, foi bem essa a teoria, era esse o conceito, na verdade. Mediunidade era sinônimo de pagar dívidas. Eu tenho que sofrer para pagar tudo que eu tive. E aí, esse sofrimento não é a mediunidade, sou eu que atraio para me autopunir do que eu fiz no passado. Só que Deus que seria esse que faz com que eu tenha que sofrer? Não tem duas opções, pelo amor ou pela dor? A dor é uma escolha minha, não é de Deus. Eu posso usar essa mediunidade pelo amor, sem precisar ter a dor. Então é o foco. Ou seja, eu posso trabalhar nas sombras focado na luz. Com certeza. Então eu até tenho uma analogia que eu achei interessante. Todos nós temos o nosso lado sombra dentro da gente. E a gente até está estudando Legião, isso, aquilo, focando no lado sombra. Só que o que acontece? A gente está estudando, não só focando, a gente está sintonizando. Porque a gente começa a conhecer, sentir a culpa e fica na sombra. Eu tenho uma analogia acho interessante, a mesma coisa que um devedor. Eu estou devendo para o banco, tenho uma dívida grande, não tenho como pagar, eu tenho duas opções. Ou eu vou lá, fujo do banco, me escondo, não quero ser reconhecido, fico no meu lado sombra, não aceitando que eu tenho essa dívida e tenho que viver escondido, viver apagado. Ou eu vou lá no banco e digo, olha pessoal, é o seguinte, não tenho como pagar. O que nós podemos fazer? Como é que tu pode fazer? Eu posso pagar R$10 por mês. Então vamos fazer uma composição da dívida? Tá, então R$10 por mês. Com isso eu continuo devedor, só que agora eu estou aberto, eu posso encarar o gerente do banco ou as pessoas que passarem, não, já acertei minha dívida, estou pagando. Aí eu consigo encarar a sombra sem que eles consigam ter a sintonia comigo. Agora, se eu fugir e não aceitar aquela sombra, aquela dívida, eu vou ficar fugindo. Vem o gerente do banco, eu vou atravessar a rua.
Vem a outra pessoa que eu estou devendo, eu não saio de casa, ou finjo que não vejo. Enfim, aí eu começo a ter essa sintonia com a parte de baixo. Então essa analogia que eu achei interessante, porque a gente tem que conhecer as nossas dívidas e assumir elas. Devi, estou devendo, mas agora eu vou pagar sim. Quando a gente tem esse conhecimento que a gente reconhece, acho que essa é a parte do estudo, eu consigo sintonizar lá em cima e consigo atuar nas sombras, focado, amparado. Quando eu tenho essa maneira, o pessoal lá de baixo, as próprias outras pessoas que estão, digamos assim, são devedores também, estão escondidos, eles vão olhar, mas tu tem uma autoridade. Não, eu já acertei minha dívida, eu estou pagando. E vocês, o que estão fazendo que estão escondidos aqui? Eles não têm como nos entrar em sintonia. Então, eu só posso saber isso se eu fingir que não tenho dívida e ficar me escondendo, aí que eles vão vir e vão me pegar quando me descobrirem. Agora, se eu assumir isso, eu estou dentro do meu, pleno comigo mesmo. Eu não entro em sintonia, eu posso trabalhar lá embaixo sem que eles consigam me acessar. Assim como quando tem a nossa oração final, que a gente quando vai conduzir, encaminhar o Espírito, que a gente pede para ele repetir, né? Perdoe meus erros. E já houve questionamento do próprio Espírito. E você, perdoa? Se você diz perdoa os meus erros, ele vai dizer você. Isso. Então por isso que ele perdoa os nossos erros. Isso. Então, quer dizer, o próprio Espírito ali, baseado em tudo isso, que está, de certa forma, com a escuridão muito mais exacerbada do que... Então, opa, como que pode se tu não? Então, vai por ali. Se eu sintonizo, não, eu estou tentando perdoar, eu estou tentando me melhorar, eu estou tentando. E aí a questão, e você? Eu sou sombra, e você? Também sou, mas eu estou tentando sair da sombra. Ou administrar a sombra. E isso veio uma vez na mesa que não chocou, mas mexeu muito comigo. Estava doutrinando um espírito e ele disse: tá, e você, o que você já fez? Quem é você para falar alguma coisa para mim? Olha tudo que tu já fez. Eu não sabia, mas ele devia ter um acesso maior. Aí eu olhei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí vem a intuição na hora. Não, eu fiz coisa errada, eu não estou dizendo que eu não fiz. Alguma vez eu te disse que eu não fiz isso? Ele parou. Só que eu sei que eu fiz e estou tentando melhorar. E você? Aí baixou a bola. Vamos conversar agora? Desarma, né? Vamos. Desarma. Por quê? Porque eu não entrei na sintonia dele. Eu assumi meu lado sombra. Eu sei que eu tenho. Mas agora eu estou focado lá em cima e tentando corrigir e aprender isso. Essa eu acho que é a intenção do estudo das sombras, porque eu não posso mudar uma coisa que eu não sei que eu tenho. E eu não posso fugir disso. Eu tenho que entender, não entrar em sintonia. Mas entender, porque quando eu entendo e assumo, eu tenho a autoridade lá embaixo. Aí eu não entro mais em sintonia. E até porque, quando tu estava começando a ler o livro, lembra como tu vinha ser atendido? Direto. Direto por quê? Porque ele tinha medo. Eu entrava em sintonia com o meu passado. Porque, né, a culpa tal. Eu ia lá, trabalhava e ficava lá. Por quê? Porque se identificava com lá, né? A autopunição, eu tenho que sofrer. Eles têm que me pegar aqui porque eu fiz muita coisa errada. Vamos pagar. Isso. E quando a gente começa a mudar essa mentalidade e focar, começa a diminuir essa necessidade de atendimento. Não vai sumir, só que ele vai ficar de uma maneira diferente. Porque eles vão começar a te respeitar. E é importante também essa coisa do medo, sabe? Porque parece que assim, as pessoas começam a ficar com medo, né? Porque começam a ouvir isso, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei. Entendeu? Então isso que ele colocou é hiper importante. É a mesma coisa do cobrador. O cobrador vem na minha porta. Eu vou me esconder porque eu tenho medo dele, que ele vai me cobrar. Agora se ele vier na porta bater, o que foi? Não, eu já negociei minha dívida, pode ir embora. Tá aqui, tá tudo certinho, estou pagando um pouquinho por mês. Ele vai embora e eu tenho coragem de enfrentar ele. Se eu fujo e tenho medo, aí que eles vêm atrás e me pegam. Desculpa. Não, mas essa nada mais é da questão. A mistificação, na verdade, que vem até do termo antigo, do conceito que eu também vi, que todo médium é uma dívida estupenda. É o maior devedor. Isso, dependendo até da intensidade da mediunidade, né? Então aí complicado, tu olhava já para você. Se a gente analisar por esse lado, quanto maior a mediunidade, maior é a dívida. Não é verdade? Se eu analisar por esse lado que a gente viu a mediunidade, claro que eu não poderia classificar Jesus como médium.
Porque não é devedor, como é que ele é médium? Não. É verdade. Não. Então, esse que eu digo, a mediunidade tem conceitos, em cima do conceito eu posso classificar e aí começam as brigas entre uma corrente e a outra, mas não é porque depende do conceito que eu entendo aqui. O próprio Chico Xavier dizia, os médiuns são grandes devedores. Isso dito pelo próprio Chico Xavier. Isso. Mas acho que era uma maneira de controlar o ego. Mas então, como todo mundo é médium, somos todos devedores. Sim, mas eu acho que até o que a Vanessa até comenta, acho que é interessante. Vanessa, fala um pouquinho mais alto. Não, eu acho que tem toda essa questão da culpa também, mas tem também o outro lado que é para controlar o ego. Que às vezes as pessoas se acham superiores por ter um dom especial. Então, às vezes é falado isso para volta. Eu não esqueço do livro que o Bruno falou dos casos espíritas. Lembra, Bruno? Eu não esqueço aquela senhora, aquela que se achava o gás da Coca-Cola, no caso se ferrou. Mas aí que tá, nenhum nem outro é o caminho do meio. Exato. Nós estamos nos dois extremos. Exato. O ego demasiado e a autocondição demais. Falta equilíbrio. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos nossos erros, nossos defeitos e as nossas qualidades. É isso aí. Baseado nisso, entramos no animismo. Por gentileza. E agora? Animismo significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados. Às vezes a interferência é tão sutil que o médium é incapaz de perceber quando seu pensamento intervém na comunicação. Eu tenho muito medo disso. Só que às vezes eu paro para pensar, será que eu teria tanta imaginação? Isso! Aí, ó. É isso. Daqui a pouco vem o negocinho. É isso. Da onde é que a gente tira tanta coisa, tanto conhecimento na hora que a gente está sintonizada? Não é nosso. Quanta historinha que vem, que formula, a criatura ficou presa numa torre. E outra coisa, o que eu acho mais interessante é que assim, ó, às vezes tu fica pensando, não, isso eu nem vou falar, porque isso não deve ser, isso deve ser coisa da minha cabeça. Daí o doutrinador fala assim, ó, tá, e essa janela que tu tá vendo? Meu Deus, mas ela também tá lá junto comigo. Daí tu já começa a ficar com o pé atrás. Aí tá, daí tu vai, tu fala. Aí termina a incorporação da mesa, daí daqui a pouco outro médio ali do lado, exatamente deu a mesma coisa. Opa, não, então é verdade. Tem mais doido aí. Que às vezes tem algumas coisas, algumas interferências que são bem fortes, assim, outras são só sutis, às vezes uma faca não sei o que, uma espadinha não sei o que, e a gente fica mesmo, será que tô vendo isso? Não, mas acho que não, né? Mas aí vai, né? Da gente aí começar. Aí você enxerga também, dentro. Não, então deve ser verdade. Então acho que né? Aí tu fala. Aí vai caso, daí tu tipo assim, não, porque em vidas passadas eu não perdoava, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? Passou tudo, daí o outro médico do lado. Mas se é resgate de vida passada, na outra encarnação não perdoava nada. Então é verdade mesmo. Só que o doutrinador também pode ser que nem uma cartomante, ela vai jogando e o outro vai caindo. Vai respondendo. Mas daí é muita imaginação também. Não, mas às vezes fala igual. A gente não vai jogar coisa que não. O doutrinador tem muita intuição também. Tem que ter. Eu acho que a importância do doutrinador em qualquer situação é essa. Digo assim, não é só nós que somos de sintonia, falo nós porque eu sou, mas o doutrinador é importante. A observação, o estudo doutrinador, a atenção e principalmente... Saber conduzir. Isso, porque o que acontece? Eu, às vezes, se eu estou fora da casinha, desequilibrada, e o doutrinador me faz uma pergunta que, digamos, ele também está fora da casinha, né? Porque não pode, o meu está falando uma coisa, o dele está falando outra. E tem um zombetê ali que diz, pega os dois, porque os dois estão fora, quer dizer, deturpa todo o trabalho e nos leva. Mas se você está bem, tu tem uma dúvida, tu não falou nada, e o doutrinador... Pergunta justamente aqui. É exatamente isso que eu estou falando.
A gente fala assim, não, então não é coisa da minha cabeça. Eu Realmente. quis dizer é um exemplo prático. É. Aqui tem mais casais que trabalham junto. Eu conheço ela há 30 anos. É isso, né? E não tem nada a ver ela, a personagem de Rose, a personagem dela, quando ela está incorporada. É totalmente diferente. Não tem. Então, essa dúvida não deve existir. Fala aqui, Cá. Segundo aquele dia lá que você começou a ver coisa e achou que era da tua cabeça, no fundo do mar. Sim. Aí eu cheguei em casa, peguei o livro, tá aqui, ó, que tu viu. Então dessa forma que tu me falou, que tu fala que tu conhece ela e sabe que ela é totalmente diferente, dá pra distinguir se é anímico ou não. Com certeza. Mas o animismo é necessário. Essa é a minha imaginação. Dá um exemplo prático, né? Vou apanhar de novo. Kika, passa para o outro, por gentileza. Por gentileza. Animismo não é mistificação. Mistificação tem a intenção de enganar. O médium anímico não tem a intenção de interferir na comunicação. Em todo fenômeno mediúnico, a participação anímica do médium se faz presente. Segue o outro, por gentileza. O animismo é útil, tolerável ou prejudicial na comunicação mediúnica? Será útil quando o médium evangelizado exterioriza de sua alma valores positivos e edificantes. Será tolerável quando o médium, esforçando-se na superação de suas próprias deficiências, busca aprimorar cada vez mais o seu trabalho transitoriamente mesclado com manifestações anímicas nem sempre positivas. Mais um. E será prejudicial quando sistematicamente mesclam as comunicações espirituais com a carga anímica crivada de conflitos e desequilíbrios da personalidade mediúnica. Eis aí a questão, né? Se a gente não viveu lá na época, sei lá, hoje não temos esse conhecimento, mas vem a intuição de que começa, eu não enxergo, mas daqui a pouco a figura em si, a historinha em si, como ela diz, começa a se formular. Peraí, mas eu vou colocar o meu sentimento também nisso. Porque muitas coisas que o médium, o espírito vem revoltado, bravo, querendo dizer palavrão, opa, eu não vou deixar. Então eu estou interferindo na transmissão do que o médium, do que o espírito quer colocar. Isso é da parte anímica que está. Isso mesmo. Sim, Giovana? Mas é aceitável, né? O animismo ele tem uma situação que ele é muito taxado como uma coisa errada, errônea. Todo médium tem medo de ser anímico. Todo trabalho mediúnico é anímico, tem participação da alma encarnada. Então não tem como um trabalho não ter animismo. Agora tem a intenção, a maneira, enfim. Agora tem uma situação de trabalho onde não tem a sintonia, como dizemos, a incorporação do espírito, aonde o médium se desdobra e ele vai até o local e ele acaba vendo a situação. Isso é um trabalho praticamente anímico, ou seja, ele não tem alguém falando, sintonizando por ele. Ele vai lá, vê, percebe, atua, trabalha e volta. Ele tem a mediunidade, a intuição, porque quem está comandando o trabalho acaba ajudando, mas animicamente é ele que está fazendo aquilo, com o conhecimento, com a visão dele. Isso alguns dizem que é trabalhar em terceira pessoa, onde você se desdobra para lá. Tem alguns médios aqui na casa que conseguem fazer isso. Inclusive, é mais fácil até o trabalho, por quê? Porque se tem um espírito passando por médium, médium e doutrinador, são a interpretação do espírito, do médium e do doutrinador, são três. Se só o médium vai lá ver, é uma a menos. Diminui, né? Facilita e agiliza. Só que aí o médium tem que ter o estudo, o conhecimento para poder fazer isso. Então, o animismo Deixa na anterior. Isso. Porque essa é a questão, né? Médium evangelizado, que estuda, que tenta, a gente sabe dos nossos defeitos, mas a gente está tentando melhorar. Tá? E aí a questão do filtro realmente, porque se caso o espírito ali está extremamente revoltado, eu já estou numa situação que hoje meu dia foi terrível, já não estou muito boa.
Aí o que vai acontecer, né? Agora, se o espírito não vai e eu estou em terceira pessoa como vou, já diminui essa interferência, na verdade. Mas é animismo total. Porque a gente vai influenciar, quer queira, quer não, ao transmitir. Porque eu não vejo como não. Até porque vai fazer uso de alguns conhecimentos da alma encarnada, vocabulário. A gente percebe isso quando a gente doutrina diversas pessoas. Tem gírias, jeito de falar que é particular, às vezes da pessoa, do Isso médium. mesmo. Então ele vai se usar do teu vocabulário, da tua interpretação e decodificação dessa mensagem. Então você interferindo de alguma maneira, não vai vir na palavra totalmente. Então, o que nós queremos Mas dizer... não sendo prejudicial. Não. Porque o prejudicial tanto pode ser do doutrinador como do médium que está sintonizado. Vamos supor que eu sintonizada com uma pessoa que está me doutrinando e eu quero dizer aquilo ali para a pessoa, que ela precisa escutar aquilo. Então, o que eu vou usar? Eu vou fazer uso daquilo ali para dizer, não, isso aí não é meu. Foi o Espírito que disse. Sim, então, isso é prejudicial. Isso é misticismo e não animismo. Sim, mas não nessa questão, é na questão do jeito mesmo, de vocabulário até. Vai usar do teu conhecimento. Você usa para decodificar. Claro, você não pode às vezes dizer uma palavra que não vai ser compreendida aqui. Então você tem que às vezes usar o teu vocabulário. E às vezes o espírito quer passar alguma mensagem e a gente não tem conhecimento adequado para passar. Então tu vai tentar chegar próximo. Isso, e vai. Então automaticamente o que a gente usou? Animismo. Então fala, Giovana. Isso é uma situação, primeiro, para cortar essa ideia de o animismo é uma coisa errada, é uma coisa ruim. Todo mundo tem medo de o médium que está incorporando, você é anímico e não sei o que. Tem casos até que expulsam ou se descobre isso, tem uma situação muito pesada em cima disso. E ele é uma situação normal. Então não precisa ter esse medo de, será que sou eu, será que não é? Enfim, é normal quando nós usamos esses dois itens, né? E não é normal quando se usa o último. Isso que eu preferi deixar nessas duas aqui. Isso sim está dentro da normalidade do trabalho da casa espírita, do estudo, do médium que está interessado em melhorar, em educar, em fazer um bom trabalho da melhor forma possível. É dentro dessas duas situações aqui. Nós não temos como fugir do animismo. Isso é aí. Nosso, é próprio, é da nossa alma. Nossa. Então, o que temos que fazer é isso ali. Sermos positivos, ter valor moral, para que isso não se influencie de maneira negativa. Até uma situação em relação àquilo que a Vanessa falou, o espírito ele usa da capacidade do médium, do conhecimento que ele tem para poder se expressar. Por isso que cada espírito vem em um determinado médium, porque ele precisa da característica daquele médium para poder o trabalho. E isso é uma situação tanto do lado, digamos, sombra, quanto do lado luz. Aí tem muitas vezes que está terminando a mesa, vem um espírito para passar uma mensagem, ele vem naquele médium, porque ele precisa daquele conhecimento daquela situação. E o médium, por aquela situação, não, eu sou devedor, eu não tenho condições de suportar, bloqueia. Aí ele tem que, às vezes, ir em outro, ou não vem e não consegue passar a mensagem. Então esse outro lado, quando vem, tem que deixar vir mesmo. A gente não sei, eu sou devedor, eu não posso deixar. Porque ele precisa daquele médium, daquele conhecimento para passar a informação daquele jeito. Depois, assim, até porque essa questão do animismo, nós conversamos várias vezes, né? Porque entender o que era o animismo, entender o que é, aceitar o que existe, ponto, existe sim, não tem. Não tem escapatória. Com quem tu conversa, isso existe, isso faz parte do médium, só que o que nós temos que fazer é deixar ele ser útil e tolerante. Isso aqui, nesses dois aspectos, tá? Ponto. Porque não tem como a gente dizer, eu tenho medo sim, tenho receio, mas a gente tem que se questionar. Quando está trabalhando, vamos se questionar. É isso? É meu? Não é meu? Tá certo? Não tá certo? Opa! Então a gente tem que se policiar, não simplesmente liberar a porta e achar que tudo, é isso. Não, opa! Nós também temos que ter os nossos filtros, nós também temos que questionar. Porque é justamente, eu acho que nesses questionamentos é que a gente começa a cada vez evoluir um pouquinho mais e realmente fazer um trabalho dentro do que é possível para aquele que vai ser atendido, dentro da casa espírita, para nós mesmos.
E esse medo acaba até passando, depois que você começa a estudar bastante, entender ele, perceber o que é seu e o que não é seu, né? E o que é animismo. E vai deixando a coisa mais delicada e você Mais acaba... natural, É acontece natural, natural. os Eu acho que medos e vai acabando deixando... Eu acho que é isso que tem que dizer, é natural, não tem como dizer que não existe, existe sim. É que antigamente, quando a gente falava em mediunidade, eu cresci numa casa espírita, minha avó era, na época era chamada de bruxa, né? Mas a gente tinha evangelho, ela dava passe, ela atendia as pessoas. E eles diziam que o médium dava o lugar para um espírito. Sim. Mas em até hoje se ouve muito. Tem muita gente que acha isso. Que muda a voz. Mas aí eu acho que são... Mas daí o meu vai aonde? Não, mas aí eu acho que esse... Seguindo do princípio que eu já fui assim em lugares que eu já teve a pessoa da voz, sabe? Eu acho que daí são outros centros espíritas, que daí é a questão de umbanda, é mais pra esse lado, entendeu? Porque não pode ocupar o mesmo espaço. É isso aí. Não é hora da dia mais densa. Dá licença. Mas às vezes a gente tem que pedir para um ficar para um lado e o outro. Né? Mais algum comentário? Por isso que daí eu acho que na Umbanda é isso mesmo, dar lugar ao outro. Não, da passagem, eles falam. Sim. É que assim, não é questão, o processo de incorporação é o mesmo. Só que cada pessoa, ela aprendeu no consciente dela que ela sai e o outro toma conta. Então ela não põe nenhum filtro pro corpo. Ela acredita que o espírito que vem comanda o corpo. Então o que ele faz? Ela deixa, não põe filtro, ele vai fazer o que quiser. Quando ela começa a estudar e percebe que ela pode controlar, o espírito já não consegue fazer essa mesma maneira. Porque ela, na cabeça dela, ela controla. Então é essa a diferença, por isso o estudo é importante. Para finalizar, tem esse videozinho e aí depois nós vamos à sequência. Olá, eu sou o Bruno Jimenez, do Luz da Terra, do Chamado da Luz e de diversos outros sites da internet. Estou aqui nos consultórios da instituição Luz da Terra, qual somos sócios, com meu amigo Samad, que é um gato de estimação daqui, para falar de um assunto que realmente impressiona as pessoas. É um assunto que realmente gera polêmica, gera medo. Algumas pessoas se afastam, estou falando de mediunidade. Mediunidade vem do latim, quer dizer intermediário, intermediário. Existem vários tipos de mediunidade, existem várias formas de mediunidade e ela se confunde com animismo. Mediunidade e animismo são grandes tabus e paradigmas falados. Mediunidade, a capacidade de intermediar. Animismo, é a capacidade de você ter ideias próprias, captar ideias próprias e dar a sua opinião, em outras palavras. Então, um bom médium, uma boa pessoa que se coloca como médium, é alguém que recebe forças, energias, informações, orientações, intuições de outros seres de outras energias e consegue transformar essa informação numa mensagem fidedigna que não passa pela sua própria consciência. Animismo, você pode pegar coisas do ar, você pode intuir coisas e simplesmente você coloca a sua opinião. E nesse vídeo que eu quero falar para você é o seguinte: é quase que impossível você ter mediunidade sem animismo. Quase que todos os médiuns, o grande segredo dele é conseguir ser médium sem colocar a sua própria opinião. Entretanto, eu te digo, as mensagens que vêm para você são suas ou são inspiradas pelo alto? E outra coisa, quando essas mensagens são inspiradas pelo alto, você coloca o seu crivo ou você simplesmente deixa que venha? Então, o grande paradigma do processo é mediunidade ou animismo? Quando algo é anímico, algo vem da sua alma, algo é animado por você, você está falando de algo anímico. E quando é mediúnico, é algo que não representa você em si, é algo que vem de fontes superiores, é algo que é transferido de uma força extrafísica para uma força física. O que seria transferir de uma força física para extrafísica? Olha, ondas de rádio que se transformam em música. Isso é uma transferência de ondas extrafísicas para físicas e vice-versa.
Agora, dentro de um contexto mais espiritualista, a mediunidade ela foi profundamente desenvolvida ao longo de todas as religiões do mundo. Todas. Entretanto, esse nome, essa forma de falar, foi codificada por Allan Kardec, da doutrina espírita. Agora, eu falar para você que só é médium quem é espírita, está errado. E falar para você que só é médium quem estuda o espiritismo, está errado. Todo ser humano é médium. Da mesma maneira que uma criança começa a falar a uma determinada idade, da mesma maneira que uma criança começa a andar com uma determinada idade, e da mesma forma que um gato vai miar, um ser humano vai expressar a sua mediunidade. De onde você acha que vem as ideias mais incríveis que transformam o mundo, melhoram o mundo, ou as ideias mais perturbadoras que destroem o mundo? De fontes extrafísicas, de orientações extrafísicas. Portanto, médium, todos somos. A grande escolha, a grande decisão é se você será um médium de luz ou de sombras. Porque o médium de sombras é uma pessoa que está inspirada por valores negativos, é uma pessoa que não se cuida, não cuida de elevar o amor, não cuida de melhorar a sua alma, não cuida de melhorar as suas atitudes, os seus sentimentos, pensamentos e emoções, e não eleva o espírito, e acaba se sintonizando com forças extrafísicas de origem densas. E essas forças só estimulam a pessoa que continua no caminho de densidade, de problemas, de mágoa, de medo, de agressividade e de tudo que não presta. Agora, se você está sintonizado com um bem maior, com a vontade de crescer, de evoluir, de construir o seu próprio caminho, de prosperar, de ajudar os outros, de se ajudar, você se sintoniza com forças superiores elevadas na mesma frequência que você quer. Então a mediunidade, ela não é uma opção. A opção sua é: eu quero ser médium de luz, eu quero ser médium de sombras. Porque você acha que às vezes tem grandes assaltos, grandes assassinatos, grandes problemas no mundo. Essas pessoas, esses seres, muitas vezes são inspirados por forças sombrias a fazer isso. O meu questionamento com você é o seguinte: você tem sido médium das sombras? Você tem sido médium da luz? Porque se você tem inspiração para fazer coisa que não presta, você já sabe a resposta. Se você está sendo inspirado por pensamentos negativos, autodestrutivos que não são seus, você já sabe a resposta. Você está abrindo as portas para uma energia inferior. Agora, se você começa a ter criatividade, luz, discernimento para fazer coisas que melhorem a sua vida, melhorem a vida da sua família e melhorem o mundo, você está sendo um médium da luz maior. O grande problema e a grande polêmica em relação à mediunidade está mais do que explicado, demonstrado que não é só as interações técnicas que ela tem. Existem pessoas que têm uma mediunidade que vem através do pensamento, outras que têm uma mediunidade de incorporação, outras que têm capacidade até de materializar coisas, outras que simplesmente intuem ou vêm pelo sono, outras que se lembram do que acontece durante o sono. Existem várias formas de mediunidade e quase todas elas se misturam ao animismo. E isso não é problema, desde que uma pessoa tenha moral elevada. O próprio Allan Kardec, que fala da doutrina espírita, fala da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Por mais que você busque a luz maior, o amor maior, por mais que você esteja sintonizado com literaturas sagradas, como livros como o Torá, a Bíblia, os Sutras budistas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Tao Te Ching, e aí vai, Bhagavad Gita, todos esses livros têm mensagens, mas são interpretadas por você. E não é porque está escrito aí que pronto. Qual é a sua opinião? O que o seu coração pensa disso? E o que a regra de ouro fala disso? Não fazer por outro que não gostaria que fizesse para você. Na verdade, amar o seu próximo a ti mesmo. Tudo isso coloca em xeque o que realmente é a mediunidade. A mediunidade é um instrumento para a evolução do mundo. A mediunidade é um instrumento para a sua evolução pessoal. A mediunidade é um dom que Deus lhe deu. Mas é o seu discernimento, a sua moral, a sua base de valores que determina se essa mediunidade é para o serviço do bem ou se essa mediunidade é para o serviço do mal ou no mínimo para o comodismo, para a alienação. Eu acho que chegou a hora que o ser humano percebeu que a mediunidade está isolada de uma ou está isolada de outra religião. E ela não tem nada a ver com religião. Acontece que algumas religiões estudaram a mediunidade de uma forma diferente. Jesus era médium? Moisés era médium? Padre Pio era médium? Caboclo Pena Branca, o cacique Pena Branca era médium? Madre Teresa era médium? Todos os grandes seres que mudaram o mundo com as suas histórias de amor eram grandes médiums. E o que eles tinham como qualidade? Primeiro, a capacidade de desenvolver essa sensibilidade. E segundo, valores morais elevados.
Então vai minha dica, desenvolva a sua sensibilidade através da leitura, da meditação, do yoga, da respiração, da doação de amor, mas acima de tudo desenvolva o seu padrão moral, a sua honestidade, os seus princípios e valores alinhados com os princípios e valores de Deus. Este é o ponto que está em xeque quando o assunto é mediunidade. E não se você vai simplesmente aplicar psicografia, ou simplesmente você vai fazer psicopictografia, ou xenoplosia, ou qualquer tipo de forma de paranormalidade que não venha ao caso aqui. No próximo vídeo eu posso até gravar as diferenças. Isso não importa nada até que você se reconheça como um ser que é um canal de Deus e você tenha a obrigação de ajudar o mundo a ser melhor, de ajudar a sua vida, a sua família, as pessoas que estão ao seu lado. Você tem a obrigação de ser feliz, você tem a obrigação de prosperar, você tem a obrigação de acordar todos os dias de manhã com alegria. E para isso você vai precisar das forças mediúnicas, seja você um evangélico, um católico, ou seja você nada. Então esquece o ranço religioso que a humanidade criou. Isso é dessa religião, aquela dessa religião, isso é da alma humana, tá bom? E faça a diferença. Desenvolva a sua sensibilidade, desenvolva cada vez mais o seu padrão moral e você nunca vai ter que se preocupar com os efeitos negativos ou positivos da mediunidade. Simplesmente você estará no caminho de evolução. É isso que eu desejo para você. E eu gostaria muito de saber qual foi a sua opinião sobre esse vídeo, qualquer que seja a sua opinião. Por isso, primeiro eu vou colocar aqui embaixo um link que está certo. Ok, pessoal? Creio que fechou, né? Com a ideia da Adriana que achou esse vídeo.